amigos canhotos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao programa Por que me importar? Nele apresentamos sempre uma obra de arte para nos conectar aos questionamentos do nosso tempo. Hoje vamos ter uma obra muito doida. Mas antes, vamos lembrar que o nosso programa ele está dividido em 3 tópicos. No primeiro tópico, vamos analisar o contexto social, político e econômico no qual a obra foi concebida. No segundo, analisaremos de forma bem sucinta os aspectos artísticos pictóricos da obra, que no caso é o mural do Jackson. Para tudo! Não é o Michael Jackson, não faz parte dos Jackson 5. É o Jackson Pollock, igualmente americano. Por fim, no terceiro tópico, responderemos a uma pergunta que foi encaminhada por você no nosso e-mail canhotosbrasil@gmail.com. Canhotosbrasil, tudo junto. Vamos lá? Nova York, a Big Apple. Os anos de 1942 e 43, quando a maioria dos artistas europeus estavam imigrando para os Estados Unidos, fugindo da perseguição nazista. A galeria de Peggy Guggenheim passou a ser o ponte da galera, passou a ser o ponto de encontro desses artistas com a nova geração de artistas americanos, marcando assim o início da escalada, o debut dos Estados Unidos como superpotência da arte moderna. Conhecida como a Escola de Nova York, seus artistas buscavam desesperadamente uma nova forma de expressar seus sentimentos de esperança e ansiedade, causados grandemente por consequência do crack. Não é aquela droga barata que deixa o jogo doidão, não. É o crack da Bolsa de Nova York de 1929, bem como já pela depressão da Segunda Guerra Mundial que eles estavam a atravessar. Nesse caldeirão, que jamais poderia ser do Hulk, nasce um novo movimento, o expressionismo abstrato, sendo uma de suas figuras Jackson Pollock. Financiado por Peggy Guggenheim e pelo Programa Federal de Artes, uma espécie de Bolsa Família para as Artes, implantado pelo presidente Roosevelt para a retomada da economia naquele período, Pollock mergulhou na psicologia analítica e inseriu em suas manifestações elementos do folclore americano. Numa certa ocasião, Peggy Guggenheim, essa mulher meio perua, já viu os óculos dela? Muito esquisito. Enfim, ela incumbe o Pollock de fazer um mural para a sua nova casa em Nova York. Ele prontamente disse sim, mas a inspiração... Esse bloqueio artístico, se é que podemos dizer assim, durou por longos 6 meses. Ao final deles, a dondoca Peggy chega para o artista já esgotada e diz para ele contra a parede: "It's now or never." É agora ou nunca, ou dá ou desce. Não, tira. Assim, no final de uma noite, aquela sessão corujão que você tem que estudar, ou você não consegue dormir enquanto fazer aquilo, Pollock foi arrebatado por uma energia incomensurável. Também devia estar mamadinho. Enfim, ele produz ao final da manhã seguinte a grande obra, o mural. Nessa obra, o artista inaugura a posição de simplesmente abolir o cavalete. Ele passa a dialogar não mais com apenas um lado da tela, mas com os 4 cantos da tela. E é um diálogo enérgico, ao mesmo tempo violento, virulento. Ele simplesmente atua sobre ela, muitas vezes pisando-a. Tanto assim que os posteriores trabalhos de Pollock tiveram essa fúria orquestrada, bem como a tela no chão como a sua marca registrada. Registros estes eternizados pelas lentes e câmeras
do fotógrafo alemão Hans Namuth, que inicialmente achava até que o Pollock era um picareta, um 71, mas por insistência de um amigo veio a procurar o artista. Devidamente autorizado, o fotógrafo passa a registrar, pela primeira vez na história, a performance pictória, bem como a coreografia instintiva de Pollock, a quem muitos hoje atribuem também a sua influência sobre as artes performáticas. Passou-se a disseminar fotos do artista em ação, demonstrando sua avassaladora paixão pelo que fazia e, ao mesmo tempo, a sua perícia, veracidade e energia no tocante às pinturas. Gota a gota, em princípio, lentamente, como o padre na homilia. Irmãos! Depois, com fervor incontido de um pastor evangélico exortando as suas ovelhas. Nesse ritmo, o mundo se apaixona por Pollock e o catapulta à condição de celebridade global em sua época. A nota triste é que no ano de 1956, no dia 11 de agosto, Pollock fez o que muitos fazem atualmente em pleno 2014 de forma totalmente irresponsável: a mistura entre álcool e volante, levando-o a bater o carro e morrer instantaneamente, juntamente com o acompanhante. Triste fim de Policarpo Quaresma, vai e ainda ferra os outros. Estou de luto. Vamos para o próximo bloco. O mural, obra com seus 2,5 metros de altura e 6 metros de comprimento, é enorme, arrebatadora e dominadora, como resultado de um imenso esforço físico. Também é, ao mesmo tempo, abstrata e expressiva. Uma massa rodopiante de tinta branca espessa dá a impressão de ter batido com força na tela, como uma onda que se quebra. Ela é fragmentada por vívidas manchas de amarelo divididas e linhas verticais pretas e verdes negligentemente pintadas, mas espaçadas de maneira bastante uniforme. Não há nenhuma área central para a qual o olhar é atraído, como se 100 ovos crus fossem jogados contra a parede de concreto cheias de grafite. No entanto, há uma surpreendente coerência, um senso de ritmo na obra, graças à velocidade com que foi feita e à abordagem instintiva de Pollock à pintura. As manchas integradas de branco e amarelo são divididas como compassos de partitura pela repetição nas onduladas linhas pretas verticais, ao passo que a paleta de cores uniformemente espalhada confere equilíbrio e harmonia à composição. Ela não é anárquica, mas improvisada, com uma sessão de jazz que varou a noite e saiu um pouquinho do controle. Entendeu tudo aí, diretor? Para finalizar nosso programa, vamos ao terceiro tópico para responder a pergunta que você nos enviou. Janete Marques Gomes, de Lages, Santa Catarina, enviou-nos a seguinte pergunta: por que me importar em entender a arte moderna na medida em que um sujeito chega do nada a fazer coisas mais sem noção e depois alguém ainda tem um desplante de dizer que aquilo é arte? Tá doido. Vamos lá. Bom, Janete, muito obrigado pela sua franqueza. Você é bravo, hein, menino? Calma. Tô brincando. Aproveita e manda um abraço para todos aí em Santa Catarina.
Bom, para tentar responder a sua pergunta, sem nenhum constrangimento, eu gostaria de remontar uma história rapidinho para vocês que aconteceu com o próprio Pollock há um ano antes dele pintar o mural. Em 1942, Peggy Guggenheim, aquela que a gente contou na história anterior, patrocinou o Salão de Primavera para jovens artistas. O cidadão comum, meramente desconhecido, Jackson Pollock, apresenta sua obra Figura Estenográfica. Quando Peggy Guggenheim olha para a obra, balança a cabeça na frente de seu consultor artístico, o holandês Pierre Mondrian, e diz: que horrível. Deveria estar pensando, como que uma pintura tão inábil, grotesca, sem estrutura, pode ter passado pelo crivo da minha curadoria tão boa? Certamente, ela deve ter pensado também, se essa obra for exibida, vai acabar com a minha reputação no mundo das artes. E vão colocar em xeque até mesmo o meu bom julgamento que eu construí no decorrer da minha carreira. Para sua surpresa, sabe de nada, inocente. O seu consultor artístico, Pierre Mondrian, ergue a cabeça e simplesmente diz: é a obra de arte mais interessante de um norte-americano que eu vi até hoje. Se eu fosse você, ficaria de olho nesse rapaz. Ela que era tudo, menos besta, ouviu o conselho e nós vimos no que deu. O artista não é nenhum ser vindo de Marte ou de Plutão, até porque Plutão nem é mais planeta. Enfim, o artista é qualquer um de nós que, ao buscar descobrir o seu talento, a sua vocação, religa o processo civilizatório para desmontar o inconsciente coletivo de seu tempo. Em tempos de redes sociais que nos privilegia com imagens instantâneas, é necessário lembrar que alguns tipos de arte, como o expressionismo abstrato, ou até mesmo situações da nossa vida, não podem ser conectadas, acessadas com um simples golpe rápido, um golpe de vista. Mas ao contrário, lentamente, com a construção de curvas, voltas, luzes e sombras que cada um guarda dentro de si. Oh, infelizmente, nosso programa acabou. Mas a vida continua e vocês podem acessar os nossos contatos, o nosso e-mail, bem como os nossos canais no YouTube e Facebook. Aguardo vocês. Até a próxima, meus amigos.